Olá, o N-Blogs começa agora ao vivo para todo o Brasil com espaço para o jornalismo da Record News. Olha, gente, choveu muito na capital paulista e na Grande São Paulo hoje à tarde. Pelo menos 50 pontos ficaram alagados e a cidade ficou em estado de atenção. Trânsito, transtornos, o dia virando noite. Olha aí as imagens de agora há pouco gravadas pelo nosso helicóptero, imagens aéreas da capital paulista. Muito escuro, uma mudança drástica, nuvens carregadas causaram muito transtorno para os motoristas, para os moradores da capital paulista e também da Grande São Paulo. A gente está no telefone, na ponta da linha, com o nosso meteorologista Williams Bini. Williams, boa noite. Boa noite, Fabiana Panachão. William, qual é a explicação para essa chuva tão forte, hein? Olha, já é característica do nosso verão aqui, né? Um verão normal aqui para a região central do país é caracterizado pelas pancadas de chuva, chamadas aí pancadas de verão, que normalmente acontecem no final da tarde e muitas vezes vem acompanhado aí de fortes temporais, chuvas mais fortes que acabam deixando aí principalmente o paulistano em condições bastante complicadas por conta dessas chuvas fortes. Vale ressaltar que estamos aí há pouco mais de uma semana aí do início do verão aqui para o Hemisfério Sul, que começa agora no dia 21 de dezembro, mas as características climáticas que nós já estamos passando já há algumas semanas já são de clima de verão, ou seja, tempo abafado, calor e principalmente aquela condição já característica que são as famosas pancadas de final da tarde que acontecem aqui sobre a capital, região metropolitana e também grande parte da região central aqui do país, Panachão. Quer dizer, William, estava prevista essa chuva toda ou estava previsto uma chuva, mas acabou acontecendo uma chuva assim mais forte que o previsto? Porque virou noite, você viu as imagens aí, aqui na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, onde fica a Record News, a Record, virou noite o dia, 4 horas da tarde estava tudo escuro. Olha, uma característica é previsão de pancadas de chuva. Daqui para frente nós vamos ter praticamente todos os dias. Essa, como eu disse, aí é uma característica do verão. Agora, você prever com antecedência de algumas horas ou mesmo de dias, se em um determinado dia você vai ter condições de chuva para alagamento, é uma condição um pouco mais difícil. O que a meteorologia hoje consegue é acompanhar ou monitorar as condições do tempo no decorrer do dia. Então, ou seja, já no início da tarde já havia um indicativo de que as chuvas que deveriam se formar nas próximas horas teriam sim potencial de atingir a capital paulista com bastante intensidade a ponto de provocar alagamentos. O que é um pouco mais complicado é você, no período da manhã, você já emitir esse alerta de que tem potencial de alagamentos e chuvas fortes em uma determinada localidade. É um pouco mais complicado devido às limitações. Mas a principal ferramenta que hoje os meteorologistas utilizam é justamente monitorar, acompanhar passo a passo, minuto a minuto, o que a atmosfera vem mostrando, acompanhar as mudanças na atmosfera, acompanhar os sistemas que se formam durante a tarde, principalmente, e se esse sistema deve ou não atingir determinadas localidades e com que intensidade. Até porque, né, Panachão, nós sabemos muito bem que nessa época do ano é comum nós termos algumas chuvas em pontos isolados, não só da cidade de São Paulo, mesmo do estado. Às vezes chove forte num bairro e no bairro vizinho, muitas vezes, não chega a cair uma única gota de chuva, né? Então, ou seja, uma característica mesmo. Agora, Williams, tem alguma previsão de chuva para agora à noite ainda? Porque, pelo que eu tenho de informação aqui, segundo a direção do N-Blog, são mais de 60 pontos de alagamento neste momento em São Paulo. Quer dizer, já choveu desde as 4 e pouco da tarde, pelo menos aqui na Zona Oeste. Agora passou das 8 horas da noite, continua alagada a cidade, né, Williams? Sim, a boa notícia é que chuva forte mesmo para as próximas horas, inclusive durante a madrugada, já diminui bastante as chances, deve chover fraco aí nas próximas horas, também durante a noite, madrugada, mas aquela chuva mais intensa, que é aquela primeira chuva normalmente que atinge aqui a região metropolitana, já passou. Nós tivemos aí os picos de chuva mais forte entre as 5 e 6 horas da tarde. Essa chuva forte entrou a partir da Zona Oeste e Zona Norte da capital, avançou pela região central, pegou inclusive a Zona Leste, região de Guarulhos, também região do Grande ABC, mas nas próximas horas
diminui bastante o potencial de chuvas fortes. As nossas últimas informações que nós temos é que essa chuva um pouco mais forte, que atingiu a capital, já se encontra na região do Vale do Paraíba, também litoral norte, que é o caminho normal que as chuvas acabam passando aqui por São Paulo. Ou seja, normalmente elas vêm do interior, atingem a capital, região metropolitana, e avançam em direção ali ao Vale do Paraíba. Essa é a situação do momento. Apenas chuvas fracas previstas aí durante a noite e madrugada. Agora, Williams, a gente fez um programa aqui no N-Blogs há uns dias atrás, uma semana, 2 semanas atrás, sobre chuva, e o principal foco era Belo Horizonte, ficou bastante alagado, né? Então a gente vê imagens agora de São Paulo, onde a situação não é muito diferente, e a gente ainda deve ver, se deparar com essas imagens ao longo do mês de dezembro e janeiro também, né? Exatamente, principalmente até fevereiro, março, é comum nós termos aí essas condições de chuva com potencial para alagamentos. Uma característica dessa estação chuvosa, que normalmente tem início a partir da primavera, é que nesse ano de 2010, o segundo semestre foi marcado pelo fenômeno Laninha. Isso fez com que o início da estação chuvosa atrasasse um pouquinho. Acabou sendo até uma boa notícia, uma boa informação, porque atrasou um pouco as chuvas fortes também. Tanto é que nós estamos começando a ter problema apenas agora, final de novembro, começo de dezembro, sendo que o paulistano já começa a ter problemas de chuva forte já desde setembro, outubro. Então, esse ano, uma característica foi um pouco do atraso dessas chuvas fortes. Mas isso não significa que o verão deva ser com menos chuva. Pelo contrário, devemos ter um verão aí dentro de uma normalidade climática, e normalidade significa chuva e muitas vezes chuva forte com problemas aqui para a capital paulista, Panachão. Agora, Williams, quem mora em São Paulo ou quem está em São Paulo passou um final de semana muito quente. Sábado foi muito quente, mas no domingo, ontem, estava 30 graus dentro de casa. E no final do dia, né, à noite já, uma chuva, uma tempestade, choveu a madrugada toda, pelo menos em alguns pontos da capital. Esse cenário ele deve continuar se repetindo, quer dizer, muito calor já é indicação de que temporais estão por aí, para as pessoas começarem a ficar atentas, né? Exatamente. Na verdade, são 2 ingredientes principais que são necessários para a formação de chuva forte, acompanhados de temporais. Primeiro, o calor, segundo, é a umidade. O verão, normalmente, ele já é mais quente, então um dos ingredientes aí nós já teríamos aí praticamente todos os dias, e outro é a umidade. Essa época do ano também, a umidade, inclusive principalmente a umidade que vem da Amazônia, que influencia bastante o clima aqui na região sudeste, essa umidade acaba sendo um ingrediente importante também para a formação dessas chuvas aqui no estado de São Paulo, e não só no estado de São Paulo, demais estados também da região sudeste. Tá certo, Williams Bini, nosso meteorologista, conversando ao vivo com a gente aqui no N-Blog sobre as questões da chuva. Obrigada pela participação, William. Obrigada, William. Imagens bastante preocupantes, então a gente que está aqui tem que ficar de olho com o verão, com os temporais e se prevenir aí. E olha só, gente, no programa de hoje vamos falar sobre as novas regras para a declaração do imposto de renda para 2011 e a loucura pelo consumo no final do ano. No estúdio temos Marcos Crivellaro, professor de Economia da FIAP, professor de Finanças da FIAP, e também a blogueira Fabiola Hyper, que vai dar as últimas das celebridades e também da televisão. Gente, boa noite, obrigada pela participação no N-Blogs. Boa noite. Pegou muita chuva, Fabiola? Na verdade nem chuva, trânsito, né? Porque a chuva também acaba piorando, né? Não estava tão chovendo agora, estava só chuviscando. Professor Marcos, vamos falar um pouquinho de imposto de renda. Vamos. Algumas novas regras apareceram aí, foram liberadas hoje pela Receita, anunciadas pela Receita. Quais são os principais pontos das mudanças na declaração do imposto de renda? Bom, alguns destaques, né? A notícia de hoje, né? Bem atual. Então, a questão de declaração usando o formulário em papel. Não dá mais para fazer em papel? Não mais. Tinha muita gente ainda que usava, e até o pessoal do governo que deu aí os números. Ficava difícil de ver, falou que muita gente não conseguia nem entender o que estava escrito lá. E pronto, já caía na malha fina, né? Não porque teria problemas realmente com o leão, era um problema de escrita, né? Porque tem um formulário todo cheio de quadradinhos, tem que, né, escrever tudo certinho. E falou que muita gente, mais de, 20 mil pessoas com problema de interpretação de escrita. Então isso chega. Como vai ser então agora? Então agora tem que ser ou pela internet, né? O pessoal pode baixar no sistema Windows, ou Macintosh, ou Linux, não tem nenhum problema. Tem programa para todo mundo.
mas se você não tiver essa facilidade do envio, de poder usar a internet, você ainda pode usar, que também é antigo, né? Disquetes. Ainda se usa disquetes. Você vê, é uma coisa antiga, né? Saímos do papel que era muito antigo, agora estamos quase antigo, né? Disquete, tem muito micro que nem tem, né? Então você pode pegar o programa em disquete, então baixa lá no seu micro, digita, lança os dados, aqui você copia para o disquete e leva para uma agência do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, que ela destina para a Receita. Caixa Econômica ou Banco do Brasil para receber o disquete. Exatamente. E internet você pode fazer de casa e envia pelo computador. Né? Discado, banda larga, tal, nenhum problema. Então, aí também para baixar o programa, se for discado, você tem que baixar em pedacinhos, né? Eles dão o programa picado. Agora, se tiver banda larga, você já baixa ele inteiro e já usa. Agora, quem é que tem que declarar? Teve algumas mudanças também na faixa de salário, sim, isso, para se declarar o imposto? Hoje, se a gente for falar em números maiores, em torno de R$22 mil ao longo de um ano, dá quase o quê? R$2 mil por mês. Então, seria essa família com uma renda aí mensal em torno de R$2 mil por mês. Quanto isso representa em termos de pessoas? O ano passado foram 23 milhões e pouco de declarações entregues. A ideia é que esse ano bata 24. Então, se você dividir aí, né, estamos em plena época de censo, 24 para 190, eu estava fazendo uma conta, dá 12 e pouco. 12,5% da população brasileira vai ter que passar por esse processo junto à Receita Federal, que é o acerto, né? Na verdade, tem gente que paga, tem gente que recebe, é aquela coisa de conta de mais e menos, é um ajuste. Eles chamam de declaração de ajuste. Então, 12% da população brasileira vai estar envolvida nesse movimento. Então, quem ganha até R$22 mil por ano não precisa declarar o imposto de renda? Não. Tem umas outras situações que, se a pessoa tem imóveis caros, se recebeu heranças de grande valor, tem algumas situações, se ele mexe no mercado financeiro, com ações, mas, a grosso modo, né, se for pensar em salário, o pessoal que tem um único salário, é R$22 mil anuais. E aí é o seguinte, tem gente também que não precisava declarar o imposto, não precisava pagar o imposto, mas declarava. Isso também acabou, né? Isso também. Até por isso que eles jogaram na faixa, essa faixa neutra dos 17 aos 22, porque já inclui aquele desconto único de 20%. Então também já facilita esse trânsito, né, esse trâmite. Agora, fiquei pensando, eu sempre observo que tem algumas pessoas que se propõe a declarar o imposto de renda de outras pessoas e acaba usando a internet, né? Pessoas que já têm mais facilidade em declarar o imposto de renda. Quer dizer, com essa novidade de tirar totalmente o formulário em papel, que eu acredito que seja usado por pessoas que não têm acesso à internet ou dificuldade de usar a internet, aí vai ter que recorrer para essas pessoas que declaram, para contador, né? Talvez um contador mais formal, né? Quem tem essa dificuldade. Mas o programa, ano a ano, ele vem se tornando muito amigável também, fica muito fácil. E mesmo que você fazendo no papel, os itens lá que você tem que preencher, passa pelos seus dados pessoais, para dizer quem você é, passa numa segunda etapa pelas suas receitas, aí começam as deduções. Você tem família, filho, as deduções cabíveis que ela permite, se você tem ações, se você tem área rural, e aí você vai indo orelhinha por orelhinha, digamos, no programa, e aí quando você clica lá dizendo, acho que acabei, ele vai te dizer se tem alguma inconsistência. Então fala, observe tal campo que está vazio, ou está não foi preenchido. Então, assim, quem tem um certo contato já com a internet, não precisa nem ser um especialista em finanças ou de contabilidade. Quer dizer, vale a pena você sentar lá e tentar aprender, porque temos tempo também, temos tempo. Claro. Começa agora, mas até o final de abril. Então, você pode baixar o programa, né? Já está liberado, você baixa, instala, começa a preencher. Porque um grande problema é recolher os papéis. E se você montar numa pastinha, porque vai que depois você cai numa malha, você precisa provar tudo aquilo que você digitou, o porquê que você digitou. Quer dizer, recolher os papéis... Os seus olerites... O informe de rendimento... Isso, os gastos que você teve. Então, você trabalha em mais de um lugar, lembre-se, né? Esse é um erro muito grave. Às vezes tem pessoas que trabalham em mais de um lugar. Poxa, esqueci de pôr, né, o informe de rendimento, o olerite de um lugar. Lugares. Pronto, isso já é certo. Vai Aparece cair. Lá que tem alguma coisa errada. É porque já vai pela raiz, né, da empresa, então está lá o seu CPF amarrado ao CNPJ da empresa. Então não tem como furar. Se você não botar, vai ser detectado. Essa fiscalização não mudou com as novas regras da Receita. Aliás, cada ano mais ela incrementa, porque há um cruzamento maior de CPF com CNPJ. Então,
sei lá, né? Cuidado, né? Não tem que ser muito esperto, que os programas são bem inteligentes. Bacana, Marcos. A gente está falando sobre a questão do imposto de renda, as novas regras. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos no próximo bloco com a blogueira Fabiola Hyper, falando da volta da Hebe Camargo e muito mais. Fique com a gente até já. Olá, o Uniblog está de volta e o tema de hoje são as novas regras para o imposto de renda de 2011. Mas antes disso, uma navegada pelo blog de Fabiola Hyper, nossa blogueira convidada de hoje. Fabiola, qual o destaque do blog hoje, hein? Então, a Hebe, né? Hoje a Hebe é o assunto do dia. Tá saindo do SBT. Tá saindo do gravou SBT. O programa de hoje à tarde e fez uma despedida, leu uma carta de despedida, agradeceu aquela coisa, mas assim, uma nota que eu dei hoje, que é curiosa, é o seguinte: ela foi gravar o Faustão no sábado, porque ela foi receber uma homenagem, e começou a falar pro Faustão no programa que amava a Globo, que queria ir pra lá, se a Globo convidasse, ela iria. Nossa. E isso ficou chato hoje no SBT, porque por mais que ela tenha direito de liberdade de expressão, ela tem que respeitar a empresa que ela trabalha, né? Ah, não, eu quero ir pra outra, falando assim, num programa. Mas não foi ao ar ainda, foi gravado no sábado, ainda vai ao ar. Mas isso que desencadeou... Não, ela sair? Não, ela já estava insatisfeita lá, porque é a segunda vez que querem reduzir o salário dela. Ela ganhava mais ou menos uns 800 mil, foi para 500, agora querem diminuir para 250. Só 250, Só né? 250 muito mil pouco para ela. Ela não, mas aí, ele se sente desprestigiado, Claro, né? Com um salário claro. reduzido. E Ninguém gosta ela disso. está há muitos anos trabalhando no SBT. Quase 25 Ela anos. já deu pista para onde vai? Não, se ofereceu para a Globo, né? Mas a informação que eu tenho, que só eu estou apurando ainda, é que ela anda conversando com a Rede TV. Quer dizer, então se você quiser saber mais sobre essa notícia e ficar de olho aí no desenrolar dessa história, entra lá no blog da Fabiola Hyper, no portal R7, e tem todos os detalhes por lá. A gente volta a falar agora sobre imposto de renda, uma coisa muito bacana, né, professor? Sim, sim. Que é a questão de que casais homossexuais podem declarar o seu cônjuge, o seu parceiro como dependente no imposto. Um avanço, né? Um avanço grande. A gente vê aí problemas de homofobia, né? Toda essa coisa aí. E a Receita lá, né, no cerne, no dinheiro mesmo, dizendo, olha, demonstrou uma relação estável, pode se utilizar e fazer aquela análise. Primeiro você tenta ver individualmente, como é que um faz a declaração, outro também, porque pelo software você simula, quanto você vai pagar de imposto? Ah, legal. Então agora você vai ser meu dependente, então vamos fazer uma simulação. Quanto vai ser? Tá pagando tanto. Ah, então agora vamos simular eu sendo seu dependente. Então aí vê nessas 3 possibilidades separados ou um declarando, né, junto com o outro, qual é a melhor opção. Agora, essa regra para casais homossexuais, casais do mesmo sexo, valem como a mesma regra para os casais heterossexuais? Quer dizer, se eu tenho uma relação estável, pelo menos 5 anos com alguém, eu posso declarar esse alguém como meu dependente. E é importante que você faça essa análise. Porque falar, não, dá muito trabalho. Não, pelo software, né, fica muito fácil. Então veja qual a maneira que você vai pagar menos. E essa diferença é muito grande. Dependendo da situação, às vezes você fica até isento. Né? Por quê? Porque aquela pessoa tem muitas obrigações, tem muitos custos, e quando você vai preenchendo os pré-requisitos, ele praticamente come aquela necessidade, né? Extingue aquela necessidade de pagamento de imposto de renda. Mas tem que configurar uma relação estável de pelo menos 5 anos de união. Até porque se tiver uma suspeita, você vai ter que ter documentos aí, ou situações que provem. É um avanço muito bacana, né? No Brasil não é isso permitido ainda o casamento, mas... Belo avanço. Casamento oficial, né, de casais do mesmo sexo, mas o imposto de renda, a Receita já considera essa... Até porque você sabe, né, muitos adotam filhos também. Eu acho que também parte muito disso. Mas eles podem fazer aquele negócio no cartório de união estável? Pode. Na verdade, não o casamento documento, em si, né? né? Um documento que demonstra a união estável, né? Não o casamento, né? Mas, principalmente quando você adota crianças, aí começa a ter gastos, né? Escola, então toda essa questão de abater do imposto de renda se torna um instrumento necessário, né? Porque senão é totalmente prejudicado, né? Agora a gente podia falar um pouquinho, aproveitando o professor de finanças, de economia, que está com a gente aqui, o Márcio, para falar um pouquinho sobre consumo. Nessa época do ano, o povo está desenfreado, comprando nas ruas. Eu fui ao shopping no final de semana fazer as minhas compras de Natal e estava já enlouquecedor, dia 11 de dezembro. E tem uma informação de hoje quente, né, importante. O risco da inadimplência, quando a gente compara dados de outubro com novembro, esperava-se que a inadimplência caísse. Por quê? Primeira parcela do 13º. E aí, o que esse dado mostra?
O pessoal não usou a primeira parcela para pagar as dívidas passadas. Comprou mais. Quer dizer, continua com a dívida. Aumentou a dívida. E está comprando mais por causa do Natal. Isso. Enfim. E agora tem essa segunda chance, né? A segunda parcela. Então vamos ver se o pessoal gasta isso para pagar o passado, porque senão vai ficar pior ainda e chegar em janeiro. E você sabe, janeiro tem impostos, IPVA, tem IPVA, IPTU. tem a questão das escolas, matrícula. E aí pronto, inadimplência a gente não deve nunca recomendar. Você já abre o ano no vermelho, né? E olha, a gente tem até uma reportagem bacana sobre isso, sobre compras compulsivas, né? Dinheiro no bolso para muita gente significa comprar imediatamente, né? Alguns nem precisam ter dinheiro no bolso e gastam mesmo assim. É até o que o professor Marcos está dizendo. Mas afinal, qual que é o limite entre o prazer e a compulsão? Uma coleção de 60 pares de sapatos. 60. Outra de colares. E mais uma de pulseiras. Coisa de fazer inveja entre as mulheres. A dentista Miriam revela que não consegue controlar o ímpeto de comprar. Comprar muito. Os 200 pares de sapatos ocupam um espaço bem razoável no guarda-roupa de Andréia. Ah, mas sobra um espacinho para os vestidos. E não são 2, nem meia dúzia. 50? 60? Ufa! Ela mesma nunca se dispôs a contar quantos são ao todo, mas calcula uns 80 modelos. Situações como a da Andréia e da Miriam não podem ser consideradas como uma doença. No caso delas, é apenas um impulso consumista, muitas vezes motivado por isso aqui, ó. Vitrines com produtos chamativos e preços atraentes. O problema começa mesmo quando o comprador compulsivo perde o controle dos seus impulsos. E isso acaba trazendo sofrimento, depressão e prejuízo. Que diga este aposentado que frequenta o grupo de devedores anônimos. Com salário de R$3.000, ele podia ter uma vida confortável, mas envolveu toda a família na bola de neve das dívidas, que começou com a venda de um carro. Acabei vendendo ele, com um plano de comprar outro carro, e o que aconteceu? Devido a essa compulsividade, eu gastei todo o dinheiro do carro, fiquei sem ele também. Acabei gastando tudo em coisa que eu não vejo nada. 6% das pessoas sofrem do transtorno compulsivo por compras. Um transtorno que independe do valor gasto. Maria Ribeiro é outra consumista assumida. Ela admite que já comprou coisas que nunca usou, mas hoje aprendeu a se controlar um pouco melhor. Se deixar, eu compro pra caramba, mas eu mando no meu dinheiro, não é o meu dinheiro que manda em mim. Bom, que mulher que não gosta de fazer compras, de comprar sapato, né, Fabíola? A gente estava comentando aqui, né? A gente tem dinheiro no bolso, a gente quer gastar um pouquinho, né? Mas tem que tomar cuidado para isso não virar um problema. Sim, precisa tomar muito cuidado, porque o grande problema é você faz um pequeno financiamento, mas é pequeno. Mais um, mas quando ele se sobrepõe, ultrapassa uma barreira muito perigosa, que é dos 30% da sua renda. Você nunca pode ultrapassar esse número. Então, falando de veículos, né, como foi citado, não vou dar entrada, vou fazer um financiamento de longo prazo. Veículo, por exemplo, mais que 5 anos é muito tempo, porque depois o veículo quebra, você tem que pagar ou mecânico ou financiamento. Você vai pagar o mecânico, você sai com o carro e pronto, já fica inadimplente com o financiamento. O ideal, no máximo 1 ou 2 anos, porque também geralmente já acaba a garantia do veículo, parte mecânica, então não faça financiamento muito longo. E quando a gente fala de casa própria, hoje tem essa facilidade dos 30 anos, mas mesmo você pegando juros pequenos, anuais, você paga 2 a 3 casas só pelos juros. Por mais que você negocie bem esses juros, então, recomendação, dê uma grande entrada, se possível metade dessa entrada, e prazo máximo de 10 anos para pagar. Quer dizer, porque a gente sabe que as pessoas estão, que nem querendo comprar um carro novo, né? No final do ano, a melhor, assim, as propagandas... Que belo presente, né? Nossa, melhor aprender um carro novo. E é bem agora que tá caro mesmo. Né? Não adianta. Mesmo quando falar, só se é alguma coisa do tipo juros zero, também sempre tem taxa, sempre tem coisa, e ao financiar, sai mais caro, não tem dúvida. Mas é melhor tentar, então, procurar esse veículo ou essa casa em janeiro, quando os preços caem um pouco? Sim, eu acho que assim, aproveitar grandes promoções, ofertas, quando vem até acessórios juntos. Se você já tem parte do dinheiro reservado, é esperar o momento certo. Porque você sabe que isso acontece ao longo do ano. Ou no começo, ou no meio, no final. Mas é importante você juntar e sempre dar uma grande entrada. Essa é a dica fundamental. Tem até promoções que te incentivam a não dar a entrada.
Mas isso vai esticar o prazo, vai esticar o prazo e depois, somando os juros, sai muito mais caro. Não, e essa questão da inadimplência, né, da gente ver que a inadimplência cresceu, segundo esse dado que você passou do Serasa, isso é uma coisa muito preocupante, porque tem realmente muita gente que compromete mais de 30% do salário, que foi o que o Marcos falou pra gente, com compras por impulso, pelo desejo de consumir. Porque hoje você sabe, vamos pegar dados aí da família brasileira, uma renda média de 2.000, 2.300, esse é um dado de renda média. Hoje você vai pegar alguns produtos, você vai comprar uma grande TV. Todo mundo quer uma TV de plasma. Uma grande TV, computadores, né, notebooks, celulares caros. Você vê que isso já bate R$2.000 ou chega perto. Bom, e o resto, né? Ceia de Natal, as lembrancinhas, viagens e tudo mais. E aí quando começa a chegar essa conta no ano que vem, junto com os impostos, aí complica tudo, né? E eu acho que assim, você tem que dividir um pouco. A regra diz que o 13º não é tão grande assim. Primeira etapa, pagar dívidas. Segunda etapa, se preocupar com o final do ano. Terceira etapa, se preocupar com o começo do ano que vem. Quer dizer, é bom fazer também um pé de meia ao longo do ano inteiro e usar com inteligência o 13º para você poder, inclusive, fazer umas comprinhas sem precisar também ficar endividado, né? E olha, para não restar dúvidas, vamos ao resumo das novas regras do imposto de renda. De acordo com as novas regras, quem tiver renda anual de até R$ 22.487,25 ou inferior a R$ 1.873,94 mensais em 2010, fica isento do pagamento de imposto. Também não é obrigada a apresentar a declaração. Com a elevação do limite, cerca de 1,5 milhão de contribuintes não terá que declarar imposto de renda. Outra mudança é na forma de entrega do formulário, que pode ser feita apenas via internet ou com disquetes, não sendo mais obrigatória a entrega do formulário em papel. Quanto aos prazos, a Receita Federal já definiu. O prazo vai de 1º de março a 29 de abril de 2011. Quer dizer, tem um prazo interessante para você fazer o seu imposto de renda, então é só baixar lá o sistema. Já ir usando, testando, para depois já ir lançando na época. Porque agora tem muita gente que fala, vou entregar logo, né, para receber a restituição. Não é uma regra de ouro. Legal, se você puder mandar lá o seu arquivo e entrar na fila, tem grande chance, mas não é obrigatório que você vai ser o primeiro a receber a restituição. Então, não é tão difícil assim, as novas regras vêm para beneficiar o contribuinte e você pode entrar no site da Receita e pegar todas as regras de novo e olhar, recapitular para fazer o seu imposto de renda. Eu agradeço muito a participação do professor de Finanças, Marcos Crivellaro, conversou com a gente, esclareceu as dúvidas. Obrigada pela participação. Prazer. E a Fabiola Hyper, também agradeço a participação dela aqui no N-Blog, sempre com as quentinhas. Entra no blog dela lá que tem mais novidades. E olha, gente, para finalizar, ainda chove na capital paulista. A chuva que começou no final da tarde desta segunda-feira provocou, no total, 68 pontos de alagamento em toda a cidade. Destes, 8 eram intransitáveis. Segundo informações do nosso meteorologista que falou com a gente no começo do programa, deve chover ainda um pouquinho hoje à noite, amanhã também, que a previsão de chuvas agora começa até com o começo do verão e vai até o final do verão, lá para janeiro, fevereiro. Então fique de olho, fique esperto, porque vem mais chuva por aí. O N-Blogs de hoje vai ficando por aqui. Agradeço a participação do Marcos e da Fabiola. E você pode falar com a gente entre no nosso Twitter, N-Blogs TV, ou no e-mail nblogs@recordnewstv.com.br. Mande sugestões. A gente volta amanhã. Obrigada pela companhia. Tchau.